Bendito seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Nós precisamos compreender uma coisa. Estamos firmes, estamos de pé, estamos mesmo ligados na videira que é Cristo? Existe um texto na Sagrada Escritura, que é 1 Coríntios, no capítulo 10, no versículo 12, que vem nos alertar a seguinte coisa. Acompanhe esta leitura. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe, não caia. Olhe para que não caia. Então, muitas vezes a gente precisa estar olhando os detalhes da nossa vida. A nossa fé, ela tem que estar constantemente sendo renovada. Nós precisamos vigiar pensamentos, ações, palavras, e nós precisamos obter auxílio de Cristo para ter poder para permanecermos ligados a Ele. Ele é o único e suficiente Salvador dos céus e da terra, que nos pode dar esse auxílio de pensar de acordo com a palavra de Deus, de falar de acordo com a palavra de Deus e agir conforme a palavra de Deus. Então, esse tema que nós estamos apresentando é um tema muito delicado, profundo, que nós queremos muito que você, como nós, a cada vez que estudamos, a gente aprende muita coisa. Queremos sempre pôr em prática. É um tema que nós precisamos compreender, que é de vida ou morte. É de salvação eterna, porque muitas vezes o que nos assalta durante o dia a dia pode nos fazer cair, pode nos derrubar. E pensar que a gente está de pé o tempo todo, nós precisamos também pensar qual é o tamanho da nossa fé que está nos ligando a Jesus Cristo. Sim, como a Jaque disse, a gente precisa sempre ter a nossa fé renovada. Você sabia que o ser humano, ele não tem fé por si mesmo? Não é a gente que cria, que faz a fé. Olha só, vamos recorrer, como sempre, né, à Bíblia, a palavra de Deus, aqui no livro de Romanos 12, verso número 3. Porque, pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então, segundo a medida da fé que Deus repartiu. É Deus quem nos dá essa fé. Então, muita gente se gloria, né? Muita gente acha que tem fé, então tá tudo ok. Na verdade, a fé ela tem que ser renovada. Você não vai ter amanhã, depois de amanhã, se você não renovar, né? Se você não tiver esse vínculo com Deus, né? Esse vínculo forte. Além da fé, né, o ser humano também não tem força própria. A gente não tem força espiritual por nós mesmos. Vamos ver o que a Bíblia nos relata sobre isso? Nós vamos lá no livro dos Salmos, no Salmo 18, e o verso é o número 2. O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador. O meu Deus, o meu rochedo em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Aqui nesse versículo, quem ele diz que é a força da salvação? É o homem? Não. É você mesmo? É o eu? Não é. É Deus, olha só. Deus é o meu rochedo em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação. É dele que vem essa fonte de força espiritual que a gente precisa beber diariamente. Não é da gente. Então, outra coisa que a gente não deve se gloriar. Não devemos achar que tá tudo bem, não devemos achar, né, ficar super feliz porque a gente está conseguindo algo. Na verdade, isso não vem de nós, vem de Deus. Então, a gente, primeiramente, né, sempre dar graças a Ele, porque Ele está nos concedendo isso diariamente e pedir cada vez mais, né, para não cair, cuidar para que a gente não caia. E o ser humano também não tem... A gente não sabe, não consegue fazer sozinho as escolhas que agradam a Deus. Não sei se você já conhece alguém assim, ou se você já foi ou ainda faz isso, que é tomar uma decisão atrás da outra sem nem consultar Deus. Não sabe se Deus quer aquilo, né? Vai no achismo. Eu acho que tá dando certo, tá tudo tranquilo. Mas será que isso está nos princípios de Deus, está nos planos dele? A gente vai ler aqui, ó, na Bíblia, Lucas
capítulo 6, verso 12. Olha só o que ela nos diz. Naqueles dias retirou-se para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Aqui está relatando, né, um caso que Jesus Cristo orou. E aí o verso 13 nos fala: E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos. Gente, Jesus é o nosso rei, né? E ele também orou antes de tomar uma decisão. Quanto mais nós não temos que fazer isso, né? Porque Jesus já era santo, né? Jesus é perfeito, maravilhoso, adorável. E nós que não somos, né? Não chegamos lá ainda. Será que a gente tem essa capacidade de fazer sozinho, escolher de ir aqui, de ir ali, um emprego, um relacionamento, algo desse âmbito, escolher sozinho? Na verdade, não, né? O próprio Jesus, a gente viu, né? Não precisa falar mais nada, porque Jesus é o nosso exemplo maior. Então, se o nosso exemplo maior orou antes de tomar uma decisão, oremos também, para que tudo que a gente faça esteja de acordo com aquilo que Deus quer. É verdade. E é bom pautar isso daí, porque muitas vezes a gente acha que o que é bom pra gente é bom pra Deus. Mas a palavra de Deus diz que Ele tem pensamentos muito, muito maiores e melhores para nós. E nós também vemos nas Sagradas Escrituras qual é o papel da oração. Qual é o papel da oração? É nos mantermos longe de cair, de fracassar e de muitas vezes a gente até culpar outra pessoa pelos nossos maus desejos, as nossas más vontades, as nossas falhas de caráter e tudo mais. Então a gente precisa mesmo pensar nesse tema, pensar nisso, esquadrinhar a Bíblia, ver o que Deus quer para nós, porque eu tenho certeza, a gente muitas vezes escolhe muitas coisas, mas muitas coisas dá errado porque a gente não foi consultar Deus, né? Exatamente. Não entrou em íntima ligação com Ele. E é interessante que na Bíblia a gente vai ver personagens que entraram em íntima ligação e deu certo. Verdade. Deu muito certo. Porque, na verdade, se Deus pede isso da gente, que a gente pergunte, né, que a gente sabe aquilo que Ele quer, obviamente, quando a gente for tomar uma decisão, se a gente perguntar, Ele vai responder, não tem outra. Com certeza Ele vai responder. E graças a Deus, a gente também tem alguns outros exemplos na Bíblia, né, de pessoas aí que deram super certo porque consultaram a Deus, pessoas de muita oração, né, pessoas que queriam saber o que Deus queria que elas falassem, fizessem, onde que Deus queria que elas fossem também. Exatamente. E eu lembro da história de Esther. Oh, Esther consultou o Senhor. Antes de tomar qualquer decisão, ela consultou o Senhor, ela fez um jejum, porque é muito importante jejuar, orar, meditar na palavra de Deus, para saber mesmo o que Deus quer para nós, para vocês. Então, Esther é um desses exemplos. Davi também é um desses exemplos. Abacuque, Josué, Isaías, tantos outros. Mas eu quero ler com vocês 2 exemplos desses que eu falei. Eu quero ler na Bíblia uns versículos interessantes. Daniel, no capítulo 6, versículo 10, nós lemos o seguinte: Daniel, pois quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Olha que legal, antes de qualquer decisão precipitada, ele entra para o quarto e ele ora a Deus. Ele estava prestes a quase, talvez, se curvar diante de uma imagem que não era o Deus do céu, o único Deus verdadeiro, se ele tivesse agido precipitadamente. É incrível que a história desses personagens da Bíblia muitas vezes é a nossa história em particular, porque às vezes a gente tem dúvidas quanto a agir assim, a falar assim. Será que eu faço isso? Será que eu falo aquilo? Então nós temos esses exemplos de oração. Nesses exatos momentos, entre em comunhão com Deus. Você está andando na rua? Comunhão com Deus em pensamento. Você está dentro de casa ou em qualquer outro ambiente que dá para você entrar para o seu quarto, de ajoelhar, né, em reverência e
abrir o seu coração a um amigo que está no céu. Existe uma outra situação, né, que as pessoas podem passar também. Assim como Daniel, às vezes podem estar num ambiente que não seja propício ter atitudes cristãs. Ele estava num lugar totalmente contrário, né, do que seria o ideal, né? E é exatamente nessas horas que a gente tem que ficar firme, né, para não cair. A gente tem que seguir firme com Deus, né? Porque a gente tem uma aliança com Ele. Independente do lugar, né, a gente tem que se servir, né? E Ele nos dá esse poder. Se a gente for até Ele, Ele não nos deixa voltar da mesma forma que a gente foi. Vazios, não. Sem obter aquela resposta, não. Então nós temos o exemplo também de Davi. E eu quero ler com você no Salmo 17, versículo 1, do capítulo 1, versículos 5 e 6. Assim está escrito. Ouve, Senhor, a justiça, atende ao meu clamor, dá ouvidos à minha oração, que não é feita com lábios enganosos. Dirige os meus passos nos teus caminhos, para que as minhas pegadas não vacilem. Eu te invoquei, ó Deus, pois me queres ouvir. Inclina para mim os teus ouvidos e escuta as minhas palavras. Nossa, que profundo isso! Isso consola o meu coração, né, Tati? Consola o nosso coração. Isso precisa estar na nossa mente, de que tudo que a gente precisa ou necessita nessa vida, ou até na celestial que está por vir, a gente pode ter o auxílio de Deus, o auxílio de Cristo e clamar. Olha só que legal, Davi fala assim, inclina-te o teu ouvido, porque Ele quer ouvir a gente, mas a gente tem que falar, né? Então, a gente indo até o Pai, até o Filho em comunhão, nossa, haverá bênçãos, bênçãos sem medidas. A gente com certeza pode evitar muitas guerras, até mesmo interiores dentro da gente e guerras exteriores com qualquer outra pessoa, se a gente se manter firme na rocha que é Cristo e a gente venha não cair. Exatamente. É isso que a gente quer para nós, né? Que sejamos então como esses, né, citados aí, que a gente consiga, assim como Daniel conseguiu. Porém, gente, quando a gente fala que esse é um assunto muito sério, é porque realmente é. A gente precisa de uma atenção muito especial, sabe por quê? A gente tem essas histórias, né, de pessoas que não caíram porque seguiram obedientes, mas a gente também tem muitas pessoas que caíram e que estavam julgando, estavam tranquilos ali, às vezes até estavam numa posição privilegiada, estavam, né, tranquilos, achando que ia ficar sempre assim, ou até querendo melhorar, e na verdade perdeu tudo. A gente tem muitas histórias assim na Bíblia e a gente vai pautar algumas delas também. Todos conhecemos, né, a história de Lúcifer, né? Assim, é extremamente pesado. Lúcifer, ele tinha uma posição totalmente privilegiada lá no céu, né? E aí houve um tempo em que ele quis ser como Deus, ele achou que ele poderia ser até mais inteligente, mais sábio que Deus. Gente, obviamente ele não poderia. Não. E ele perdeu tudo. Tudo que ele tinha, aquela posição, ele perdeu tudo. Até o lugar dele, né, não se achou mais no céu. Então olha só o peso disso. Olha o peso daquilo que nós estamos falando aqui. A gente tem mais exemplos, por exemplo, Eva, né, lá no Éden, ela estava num lugar maravilhoso, no paraíso, né? E aí Deus falou para ela, né, que se ela comesse do alimento lá que ela não poderia lá, né, do fruto, ela morreria. Quando ela duvidou disso, no momento que ela duvidou disso e foi lá e provou o alimento, espiritualmente ela morreu. É interessante, Tati, só pautando uma coisinha nessa história, é que Satanás falou que ela não podia tocar, Deus disse que ela só não podia comer. Então, quando a gente está em íntima comunhão, a gente não esquece aquilo que Deus nos falou já, né? É verdade. E, no caso, ela, né, quando ela duvidou, ela pecou. E aí ela deixou de viver ali os princípios que Deus tinha, né? Ela foi expulsa, né, do lugar ali maravilhoso que ela se encontrava. E inclusive começou a sentir o fardo, o peso do pecado. Que nós sabemos que o preço é o quê? É a morte. Não é isso? Então, né, por aí inclusive entrou o pecado, né, na terra. A gente tem outras histórias, como por exemplo do Golias, né? Quem não conhece a história do Davi e Golias, Golias era o mais forte dos filisteus, né? Aquele gigante lá. E para ele não tinha como perder, né? Ele estava
crente de si mesmo, que ia fazer, que ia acontecer. Ele inclusive desafiou, né, os inimigos dele, falando que se ele perdesse a batalha, ele até seria escravo deles, né? Ou seja, não tem chance disso acontecer. Gente, ele não imaginava que uma pessoa tão jovem, né, tão pequena, conseguiria vencer ele, né? E venceu, a gente viu que venceu. Temos a história também de Sansão, bem conhecida, né? Sansão, gente, ele era entregue a Deus. A vida dele, né, era do Senhor. Ele tinha uma posição privilegiada, era respeitado. Ele era inclusive juiz, né, de uma nação inteira. Só, gente, que Sansão, ele confiava naquela força que ele tinha, achando que tudo ele podia resolver com aquilo. Então ele começou a desobedecer aqui, começou a desobedecer ali, até casou, né, com uma mulher que Deus não aprovava. E ele começou vivendo ali um monte de situações que mostravam que ele poderia cair. Ele não se atentou, né, ficou ali firme, né, confiando em si mesmo. E aí a gente conhece a história, né, de Sansão, que mais tarde ele foi capturado, foi traído, capturado e ele morreu entre os próprios filisteus. Então são coisas pesadíssimas que nos mostram que não está em jogo algo físico, algo simples, algo passageiro. É a eternidade. Essas histórias, elas são muito trágicas e com certeza eu, a Jaque e você que está assistindo, você não quer isso para você e nem para as pessoas que te rodeiam, para as pessoas que você ama. Então compartilhe isso com essas pessoas. Medite nisso, assim como eu e a Jaque também, colocar isso no nosso coração, porque isso é de suma importância. Muitas vezes os cristãos, né, os cristãos principalmente, nós cristãos, temos a mania de achar que já estamos salvos, que já está tudo ok com a nossa vida, não temos mais que melhorar. Leio a Bíblia, oro aqui, oro ali, mas será que a gente realmente está em pé? Será que Deus está de acordo? Você está pedindo, perguntando a Deus se é isso mesmo? Porque às vezes só pode apenas estar tranquilo, pode apenas estar, né, tranquilo, mas a espiritualidade, né, não é algo que está ali te mostrando o tempo todo, a espiritualidade, né, a eternidade ela vem depois, né, depois que a gente vai ver, e com certeza a gente vai se arrepender. E o Tati, o que muitas das vezes nos faz cair é a autossuficiência. Você citou exemplos maravilhosos da Bíblia, Sim. Porque Sansão, ele tinha uma promessa, né? Ele tinha uma promessa. E Lúcifer também, podemos dizer que ele tinha uma promessa, porque ele era um braço direito do Deus Todo-Poderoso. Então, quando ele se sentiu ali, eu estou sendo o braço direito de Deus, o Todo-Poderoso, então eu também posso fazer o que eu achar melhor. E que a gente não pense assim, né? Com certeza não, longe disso. Né, que nós sejamos como aqueles que oram, que buscam, que perguntam, que não param de perguntar enquanto não houve resposta, que não faz enquanto não souber que é aquilo de fato, né? Peça sempre um sinal, né? Pergunte, ore sempre. E nunca ache que tudo que você tem, tudo que você conseguiu, sua paz espiritual vem de você. Na verdade, se você pensar isso, você já nem está mais em pé, você já caiu e não sabe. Isso é profundo, né? Isso é perigoso, né? Deixar isso pra lá é muito perigoso. Então, espero que você tenha compreendido, né? Que guarde isso no seu coração, não só hoje, né? Mas todos os dias renovando essa comunhão com Deus. Exatamente. E lembrando que o nosso maior exemplo é Jesus Cristo. E Ele está disponível aí para você, para nós, o tempo todo, a qualquer momento. A gente pode estar em íntima ligação com Ele. E aí a gente cuida e Ele nos dá o escape para a gente não cair. Que a graça e a paz de Deus alcance você continuamente, em nome de Jesus Cristo. Amém.